Galera, hoje vocês vão ver como que os índios brasileiros praticam apicultura. Esse registro é de 2009, então infelizmente naquele tempo não tinha smartphone e tudo mais, né? Então não temos vídeos, são apenas fotos. E para ficar mais fácil ver a foto, eu não vou poder mostrar minha câmera aqui para vocês. Então, pessoal, esse foi um estágio que eu fiz. Nós ficamos 30 dias morando na aldeia lá no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, ensinando um pouco do que a gente sabia para que eles pudessem criar as abelhas de forma a respeitar a biologia da abelha e conseguir produzir um mel lá de uma região tão rica, um potencial apícola enorme. Então aqui mostrando para vocês como que é a configuração da aldeia, né? Então tem uma parte limpa aqui no centro de terra e as ocas são construídas ao redor dessa área limpa. As ocas são muito grandes, olha o tamanho da criança aqui para vocês terem ideia, em relação ao tamanho das ocas. Então elas são bem grandes e cada família tem sua própria oca ou alguns poucos dividem o espaço dependendo da hierarquia que você ocupa ali na tribo, né? Então aqui foi a primeira impressão que eu tive do apiário. Então o supervisor que me contratou para ir lá ficar com os índios ensinando um pouco da apicultura, ele já tinha ensinado e montado o apiário para eles, ensinado o básico, né, como você fazer o manejo, quem que é rainha, quem que é o zangão, construiu a casa do mel para extração do mel de forma higiênica, de forma adequada, só que ele não podia ficar muito frequentemente na aldeia. E a apicultura, vocês sabem que é no dia a dia que você vai aprendendo as coisas ali, né? Você vai errando, acertando, até você ficar bom naquele procedimento. Então ele precisava de algumas pessoas que entendiam de apicultura para poder conviver com os índios ali um período de tempo e passar o conhecimento para que eles pudessem tocar a atividade por conta própria. Então, na época, foi eu e uma colega minha da graduação em zootecnia, e nós ficamos morando 30 dias lá na aldeia junto com eles, vivendo a cultura deles e trabalhando com a apicultura. Então reparem que o apiário estava bem instalado, estava bem limpo, fácil de transitar entre as colônias, o distanciamento de uma colônia para outra estava adequado, a questão de distância do apiário para as ocas estava numa distância totalmente segura, então não tinha perigo de alguma criança vir parar aqui no meio do apiário e poder ter um acidente. Mas claro, como toda atividade apícola, aqui também nós tínhamos algumas dificuldades. Por exemplo, por que o cavalete é dessa altura aqui, ó, é muito alto? Tinha quase 1 metro de altura. Isso porque lá na região tem muito tatu canastra. E se não fosse dessa altura, o tatu ele destruía todas as colônias, derrubava no chão, estragava os favos de mel, os favos de cria. Então, infelizmente, tinha que ser nessa altura. E isso acaba dificultando o manejo, né? Você ter um cavalete com 1 metro de altura, mais o ninho, mais as melgueiras, fica muito difícil você fazer um manejo de uma forma confortável. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem disponível, né? Na região, infelizmente, essa era a realidade. Foram construídos cavaletes coletivos por questão ali de, né, não utilizar tanta madeira, já que não tinha ferro disponível. Então foi uma forma de você evitar degradar a natureza ali para construir o apiário. Então o cavalete coletivo também não é muito indicado, porque enquanto você está mexendo aqui nessa colônia, a vibração já começa a irritar as outras aqui do lado. Então fica um pouco mais difícil o manejo. Mas reparem que já estavam numeradas as colônias. Isso é muito importante para a gente ter um controle ali de produção, controle genético. Então o supervisor que levou apicultura para essa tribo já ensinou eles a fazer da maneira adequada, que é você ter cada colônia numerada individualmente. Aqui, como eu falei para vocês, é um buraco de tatu canastra. Então, se ele não consegue derrubar empurrando o cavalete, ele tenta cavar buraco para ver se o cavalete cai. Então, o bichinho é danado, ele é esperto. Então, o cavalete tinha que ser bem firme ao solo para evitar problemas maiores aí. Se não, acontecia isso que vocês estão vendo. Ele derrubava, quebrava os caixilhos, quebrava tudo. E como tinha muitos, um ia ensinando para o outro. E quando você via, tinha 5, 6 no apiário. Então aqui a gente fazendo manejo nas colônias, ensinando os índios a fazer uma revisão, procurar a rainha, ver se tem cria, ver se tem ovo. Na época, pessoal, isso foi em 2009, eu não sabia basicamente nada de apicultura. Eu sabia o básico do básico do básico, era fazer uma divisão de colônias, fazer uma revisão, ver se tem rainha, colher o mel. Eu não sabia nem 5% do que eu sei hoje. Então eu fui lá para ensinar, mas na verdade eu estava aprendendo ensinando. Faz parte da minha formação e foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei hoje. Então repare que o cavalete fica na altura da cintura da pessoa que está manejando, então fica muito difícil você fazer o manejo. Mas todas as colônias estavam extremamente fortes,
Chegamos bem na época da colheita do mel, então já fizemos uma revisão no apiário, pegamos as melgueiras para colher o mel. Olha que bonito esse favo aí, ó. Esse aqui foi um erro de manejo, né? Que faltou, o tatu canaça quebrou os caixilhos do ninho. Então eles pegaram e colocaram, para não deixar sem, colocaram os caixilhos de melgueira no ninho. Aí acontece que a parte de cima as abelhas colocaram mel e puxaram um favo de cria logo abaixo aqui. Então depois nós cortamos essa parte de baixo e amarramos num caixilho de ninho mesmo para devolver para a colônia. E o mel levamos para casa do mel para ser extraído, passar por todo o processo de beneficiamento do mel. Tinha bastante mel quando nós chegamos lá. Então já pegamos melgueiras para fazer o beneficiamento. Aqui dá a impressão que o mel é escuro, mas ele era bem clarinho. A foto ficou meio esquisita. Olha como era novinho. Um mel 100% orgânico, um dos melhores mel que eu já comi na vida. E eu fiquei muito tempo comendo esse mel aí, porque eu fiquei lá um mês, né? Então durante esse mês inteiro, todos os dias, eu tinha o prazer de comer esse mel. E aqui, pessoal, é a casa do mel que eles tinham para fazer todo o processo ali de manutenção dos equipamentos, extração do mel. Então, é uma casa do mel muito simples, mas funcional e eficiente. Então, os equipamentos que ficavam esperando para serem utilizados, né, como umas melgueiras aqui do lado direito, ficavam armazenados do lado de fora, porque não tinha um espaço próprio para armazenar, não tinha um almoxarifado para ficar guardado esse material. Porque lá dentro é a parte de extração do mel. A gente não colocava nada sujo lá dentro, onde era feito o processamento do mel. Essa portinha aqui à esquerda é o banheiro, então o banheiro também isolado da parte onde você extrai o mel. Então os equipamentos todos de inox, ó, então a mesa desoperculadora, a centrífuga manual e o decantador. Então a centrífuga tem que ser manual porque lá não tem energia elétrica, então não tem outra maneira a não ser você rodando ali para conseguir fazer o mel escorrer dos favos. Todos os baldes hermeticamente fechados, as peneiras aqui. Então, tudo certinho para extrair o mel com qualidade, respeitando as boas práticas de fabricação. Então, muito importante prezar pela limpeza do material, tanto antes de utilizar como depois do uso. Essa foi a colega que foi comigo lá na época, também ficou 30 dias lá na aldeia. Esse aqui é um índio da tribo lá, Merinaco. Ele ajudava na apicultura, então nem todos os índios da tribo tinham interesse em trabalhar na apicultura. A gente estava fazendo todo o processamento do mel, enquanto os índios estavam tirando os opérculos, a gente estava centrifugando e depois já peneirava e passava para o decantador. Eu estava altamente concentrado, né? Olha como eu falei para vocês, o mel é bem bonito. Naquela foto parecia que era escuro, mas era bem clarinho. Agora dá para ver melhor. Mel muito bonito. E esse mel, na época, ele era vendido para o grupo Pão de Açúcar para ser revendido nas redes desse mercado. E nada se perdia, pessoal. Na apicultura nada se perde. Então, depois de ser feito o processo de extração do mel, o opérculo que sobrava também ficava aí para as abelhas terminarem de dar uma limpada nele, né? Sugar aquele melzinho que fica ali no opérculo. Depois disso, o opérculo era derretido para reaproveitar a cera. Então, a cera também é extraída de forma bem artesanal, mas era o que tinha para trabalhar no momento. Então, você tem que dar o melhor em cada situação. E olha que cera mais linda, cheirosa, 100% pura. Aí os ninhos que não estavam sendo utilizados. Então, no meu tempo livre lá, eu aproveitava para esticar o arame em todos esses caixilhos, porque a maioria estava sem o arame. E lá não tinha um esticador de arame, então eu estiquei tudo na mão com o alicate. Não fica 100%, né? Não fica aquela cordinha de violão, mas foi o que deu para fazer na situação. E aí mostrando para vocês um pouco da vegetação, né, do cerrado. Então é uma área de transição do cerrado para a floresta, é uma área com potencial apícola gigantesco. E lembrando que é uma área altamente preservada, porque lá no Parque Indígena do Xingu não pode entrar nenhuma pessoa que não seja índio sem autorização da FUNAI e dos índios. Para entrar lá do nada assim, eles têm todo o direito de expulsar você das mais variadas formas. Então, aconselho não arriscar esse método. Mostrando para vocês que eu participava da cultura também, então não era só apicultura, eu entrei de cabeça na cultura indígena para aproveitar o máximo, né? Extrair o máximo de conhecimento, de vivência com eles realmente. Então participei aí das festas, fazia as pinturas corporais. Isso aqui no pescoço é um colar feito com unha de onça. Então tinha muita onça lá também, cobras. E os próprios índios já tinham mapeado onde tinham vários enxames ou colônias no mato para a gente fazer a coleta e colocar nas colmeias. Então, em alguns locais o acesso se dava somente por canoa. Então, todo o material apícola, fumegadora, colmeia, formão, eram colocados na canoa para ter acesso
a esse local, a gente poder fazer a remoção e colocar na caixa para facilitar o manejo depois. Tinha bastante abelha lá. Percebam que o espaço da canoa é justinho para o tamanho do corpo. Então, se a pessoa tiver um pouquinho acima do peso ali, já fica um pouco apertado na canoa. É um lugar paradisíaco, lindíssimo, tem muito peixe aí. É uma natureza que eu nunca vi nada igual até hoje. Muito bem preservado. E galera, esse desde 2009 até hoje é o maior enxame que eu já capturei em toda a minha vida. Ele tinha 1,5 m de altura. Então era muito grande, muita abelha e deu bastante trabalho para pegar essas abelhas. Olha o tamanho e a quantidade de favo. Uma pessoa sozinha não conseguia carregar. Foi preciso pegar em 3 pessoas para conseguir tirar de onde ele estava e poder fazer aqui a devida transferência. Você aproveitar os favos de cria, passar para a colmeia, sem prejudicar as abelhas. E tinha muito mel mesmo. Então ele estava pesado tanto pelo tamanho dele, ele era alto, muito largo e tinha muito mel também. Então foi bem incrível essa experiência. Mas olha quanto pedaço de capim no meio dos favos. Foi bem difícil fazer o corte e conseguir aproveitar os favos para colocar na caixa. Estava tudo emaranhado um no outro, deu bastante trabalho para conseguir fazer o manejo. E aí no final foi o que sobrou essa tripinha aqui, não deu para aproveitar muita coisa. Tinha muito favo velho que não deu para aproveitar, então foi guardado aí para fazer depois o reaproveitamento da cera, né? Olha quanto favo, olha o comprimento desse único favo aqui, ó. Ele tinha quase 70 centímetros de comprimento. Olha esse outro aqui, o comprimento dele também, ó. Favos muito grandes, eu nunca tinha visto nada disso. Ainda mais naquele tempo que eu estava começando. E mesmo quase 15 anos depois, até hoje, esse foi o maior enxame que eu já coletei na minha vida. Dificilmente aqui no Brasil vou conseguir achar outro tão grande assim. Aí depois de muito trabalho, cortando os favos, amarrando, preparamos aí a colônia para levar para o apiário. Só que antes de levar para o apiário, nós deixávamos um tempo aí até as abelhas se estabelecer. Isso dependia muito da condição que estava o enxame. Então, geralmente ficava 3 dias, uma semana no máximo, e depois disso já era levado para o apiário. Aí mostrando o trabalho depois de feito. E todo o favo que sobrou a gente levou para derreter e reaproveitar a cera. Mas olha o tanto de favo que sobrou, e aí nem estavam todos muito favo, galera. E todos muito grandes. Até bastante mel aqui na parte de baixo. Ó. Aqui mostrando para vocês um pouco das abelhas, que lá também era abelha africanizada. Só que tem algumas pessoas na internet que estão divulgando por aí que dá para você diferenciar uma abelha africanizada de uma abelha de subespécie europeia. A italiana, por exemplo. Ah, porque a africanizada ela é mais escura, a italiana é mais clarinha. Galera, isso não é verdade. Não tem como você diferenciar as subespécies a olho nu. Essa abelha aqui era altamente africanizada, mas reparem que vários indivíduos, ó, como esse aqui que eu estou circulando para vocês, tinha uma cor bem clarinha. Ó. Tem um aqui, tem outro aqui, ó, um zangão, tem outro zangão aqui bem clarinho. Ó. Então, várias abelhas que se passariam facilmente por italianas, mas na verdade eram africanizadas. Então, não caiam nessa falácia que é possível você identificar as abelhas de subespécies diferentes a olho nu, porque não dá. Aqui nós coletamos também enxames em troncos que estavam podres no chão. Então tinha abelha em tudo que é lugar. Olha que interessante, essa árvore caiu. Então com a motosserra a gente fez uma abertura e foi retirando os favos para colocar na colmeia e levar posteriormente para o apiário. Então diferente do outro que eu mostrei para vocês que era enorme, esse aqui era bem pequenininho. Tinham poucas abelhas, mas já tinha mel, porque o potencial apícola era muito grande. Aqui uma árvore que tinha pegado fogo. Então as abelhas fizeram o ninho lá dentro. Nós também fizemos a coleta delas. E essa foto aqui, que é a coisa mais linda, ela ganhou um prêmio. Eu não vou lembrar agora se foi no Apimondia, que é o Congresso Mundial de Apicultura, ou se foi em algum outro evento. Mas ela ganhou um prêmio de foto mais bonita de favo na natureza. E essa colônia é a que estava aqui dentro desse pedaço de árvore que tinha pegado fogo. Os indígenas, né, que trabalhavam com a gente, ou melhor, a gente trabalhava com eles, ensinando o pouco que a gente sabia com relação à apicultura. Mas foi um projeto que deu muito certo, eles continuaram tocando a apicultura depois que a gente saiu de lá, e foram se aprimorando, passando para outras tribos o conhecimento. Em 2017, eles ganharam o prêmio de atividade mais sustentável do mundo e foram lá em Nova York receber o prêmio. Esse prêmio era extremamente concorrido, é um prêmio internacional.
120 países participando, mais de 800 entidades concorrendo, e os índios lá do Xingu, que eu ajudei lá no início, em 2009, acabaram ganhando esse prêmio. Então, de certa forma, eu fico muito honrado e feliz, porque eu tive uma pequena participação lá no começo, e depois de alguns anos eles receberam esse prêmio aí, foi muito gratificante para eles e para mim também. E esse é o mel do Xingu. Para falar a verdade, eu nunca vi para vender, porque a produção é pequena, então fica mais localizado ali, acho que em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui na minha região eu nunca vi comercializando o mel dos índios do Xingu. Então, pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Tchau, tchau.